Muito bem, pessoal. Nessa videoaula eu vou tratar de uma das coisas que eu acho mais bela na nossa contabilidade, um trabalho excepcional da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, famoso PECASP. Vocês estão estudando contabilidade, devem ter sentido a dificuldade que é a identificação das contas. Tudo na contabilidade, senhores, tem como objeto o patrimônio. E o objetivo de toda a contabilidade é fornecer informações sobre a sua mutação, para apoiar as decisões dos usuários. Beleza? Isso é ponto pacífico para qualquer estudante. A contabilidade, ela se caracteriza pela captura de informações. Por isso que eu falei do sistema contábil. Essa captura, ela se dá por meio de documentos probantes. Precisa ter um documento que seja verificável. Dentro de cada documento, o profissional responsável técnico pela informação, um contabilista, vai levantar as contas que estão envolvidas. Por exemplo, quando chega para a contabilidade a folha de pagamento, o contador vai debitar despesa com salários, vai creditar salários a pagar. Ele não confere, ele tira dali as contas. Contas não serve, não é ele quem vai verificar se aquelas pessoas vão ter direito ou têm direito àquele salário. Isso é o controle interno. Vamos dar um outro exemplo. A empresa é um município e o município recebeu livros escolares. Quando houve o recebimento por alguém lá da empresa, lá do município, perdão, pela Secretaria da Educação, é encaminhada essa informação para a contabilidade. Aí a contabilidade vai ter que fazer o registro do orçamento, que havia essa previsão, vai ter que fazer o registro patrimonial, porque nesse momento está entrando o estoque, é uma despesa corrente orçamentária, está entrando o estoque de livros, e vai ter que ter um controle, pois ao empenhar essa compra de livros, não há mais a disponibilidade de recurso. Cara, isso antigamente era uma dificuldade. Hoje o sistema se juntou e conseguiu, dentro de um plano de contas, apresentar por meio de contas todas essas movimentações de acordo com cada natureza. Então, entra a informação, é feito o registro e divulgado por meio dos relatórios e demonstrações. Por isso, o plano de contas, ele nada mais é que a reunião, um aglutinamento, partindo de uma codificação, de um nome, de todas as contas que aquela entidade pública vai trabalhar. Conta é a representação de cada item patrimonial, orçamentário, de controle. E a conta tem um aspecto qualitativo, que é o nome. Por exemplo, despesa corrente, veículos, ou empréstimos, um nome. E o valor, que é quantitativo. Essa conta, esse conjunto de contas, dá origem ao plano de contas. Cada conta, senhores, na coisa pública, ela possui atributos. Esses atributos são divididos em conceituais e legais. Conceitual vem das normas de contabilidade e o legal vem da Lei 4.320. O MCASP juntou todas as legislações e formou um manual. O arcabouço dos atributos, conceituais são: toda conta terá um código, toda conta terá um título, um nome, toda conta terá uma função, o porquê dessa conta, e uma natureza de saldo. Então é código, nome, função e natureza. O que a conta faz? Por exemplo, vamos pegar a conta caixa. O código dela é 1.1.1.1.01.01. A conta caixa, e daí vem a função, representa todos os recursos em dinheiro na instituição. Natureza dela, devedora. Isso é arcabouço conceitual, vem das normas. Já o arcabouço legal,
é para identificar se essa conta é financeira ou permanente, para a gente conseguir levantar o superávit financeiro. Então, conceitual é o código, o nome, a função e a natureza do saldo, e se ela for de acordo com a Lei 4.320, uma conta financeira ou permanente, e qual o nível dela para fins de consolidação. Junta todas essas contas e a sua identificação, nós temos o plano de contas. Olha o conceito do plano de contas. É a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração dos relatórios gerenciais e das demonstrações contábeis de acordo com as necessidades dos usuários. Então, o plano de contas, se você também pesquisar na internet, você vai encontrar o plano de contas com centenas de contas, mas é uma aula, porque ele diz o que é a conta e a sua função. Beleza? A utilização do PCASP, nós já vimos, segue a mesma orientação do MCASP. MCASP é o manual, PCASP é o plano de contas. É obrigatório, a utilização é obrigatória para todas as entidades que sejam dependentes do Tesouro. E é facultativo para quem for independente, quem não precisa prestar contas por meio dos relatórios todo ano, porque eles independem do orçamento. Esse plano de contas, nós começamos a nossa aula tratando da evolução. Esse plano de contas, ele busca harmonizar as normas nacionais às normas internacionais. No Brasil, nós tínhamos como primeiro arcabouço legal a Lei 4.320. Depois ela foi um pouco alterada por alguns decretos e principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, chegando à necessidade de harmonizar de acordo com as normas, vindo o Conselho Federal de Contabilidade e o Tesouro, que nos apresentaram com maestria o MCASP, o Manual de Contas Aplicado ao Setor Público. Para conseguir concatenar Lei 4.320, Conselho Federal de Contabilidade e Lei de Responsabilidade, o PCASP dividiu as contas em 3 naturezas. Natureza patrimonial, orçamentária e de controle. E dentro de cada natureza, ele dividiu classes de contas. Então nós temos 3 naturezas de contas e 8 classes. Para você conhecer. Natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Contas de natureza patrimonial. Ativo, 1. 2. Passivo. 3. VPD, variações patrimoniais diminutivas. As despesas. Por exemplo, uma depreciação, salários, aluguel, o que for. Despesas. E 4. VPAs, as receitas. Tributos, aluguel recebido, juros recebidos. Então, de natureza patrimonial, 4 classes. 1 ativo, 2 passivo, 3 VPD, 4 VPA. As contas de natureza orçamentária são divididas nas classes 5 e 6. Essa classe é importante para identificar. Classe 5, controle da aprovação e do planejamento e orçamento. Então, controle da aprovação. E classe 6, controles da execução do planejamento e orçamento. E aí ele respeita o que a Lei 4.320 determina. Determina que deverão ser apresentados o planejamento do orçamento e a execução do orçamento. E a Lei de Responsabilidade Fiscal é respeitada com as contas de natureza de controle, divididas em classe 7, controles devedores, e classe 8, controles credores. Galera, se vocês se dedicarem à contabilidade, vocês vão ver a magnitude e a exuberância de detalhes que existem neste plano de contas. 3 naturezas,
8 classes, juntando nele Lei 4.320, CFC e Lei de Responsabilidade Fiscal. Até a nossa próxima videoaula.